Boa noite, pessoal, queridos amigos já conhecidos, irmãos, simpatizantes do Espiritismo. Vamos começar novamente, então, no dia de hoje, o nosso trabalho de exposição espírita. E mais uma vez convocado aqui está com muita responsabilidade pela espiritualidade. Nós pedimos que em conjunto façamos uma prece, vamos fechar os nossos olhos, para que possamos nos sentir um pouco mais relaxados, um pouco mais tranquilos, desapegados das energias do dia. Vamos deixar fluir as nossas energias para que a espiritualidade possa limpar aquilo que já não é útil para o nosso perispírito, para as nossas emoções, para as nossas mentes. Deixar que o sopro do amor, numa oração dedicada ao nosso Deus Criador, ao nosso Jesus Cristo, venha até nós. E assim, bem tranquilamente, deixar que nossos mentores espirituais, os nossos amigos espirituais trabalhem as nossas consciências no plano físico, no plano espiritual, para que possamos aprofundar-nos na compreensão da luz que nos é dada por tanta generosidade divina. Agradecemos a Ti, Senhor Jesus Cristo, pela Tua presença, nosso Deus, nosso Pai, nossos anjos guardiões, espíritos superiores, e que possamos juntos aproveitar bons momentos de reflexão filosófica, religiosa e até mesmo científica. Muito obrigado, que seja feita a Tua vontade, que assim seja. Eu sempre ressalto a importância desse momento e por razões que nós muitas vezes não entendemos, mas sabemos que são coordenadas pela espiritualidade superior, não acreditamos no acaso. Então, por isso, a importância que é dado ao nosso presente, depende de nós. Particularmente, toda vez que somos chamados para falar em nome de Jesus, temos uma oportunidade de estarmos mais perto dele, que tanto fez por nós e tanto faz ainda por nós. Mesmo diante dos nossos desafios evolutivos, ainda em processo de desenvolvimento. Então, é preciso, antes de lermos um trechinho do Evangelho, chamado A Felicidade Não É Deste Mundo, uma mensagem psicografada, lembrarmos que temos duas forças dentro de nós que ainda estão em turbilhão. Nós temos a sombra e temos a luz agindo dentro de nós, mas a luz é o que vencerá. Temos a certeza disso. E é por isso que este exercício torna-se agradável, porque o objetivo claro da força da palavra e da compreensão é justamente a certeza de que uma fé raciocinada é muito mais eficaz do que o mistério, do que a dependência, do que o místico. Então, juntos nós estamos sempre em encontros de palavras simples, de raciocínios lógicos, para que nós possamos fortalecer e expandir pela responsabilidade de receber aquilo que é maravilhoso, que é a nossa eternidade. Na verdade, a nossa imortalidade, falando exatamente pelo correto, porque só Deus é eterno, que não teve começo e não terá fim. Nós temos um princípio criado por Deus, mas não temos fim. Somos imortais. E estamos numa situação planetária em acordo com o momento presente, que passa muito rápido. Mas temos que lidar com ele. Temos objetivos a alcançar e temos razões para justificar esses objetivos. Mas nem sempre essas razões são éticas, são morais.
e aí as infelicidades. Então, para entendermos um pouco mais desta busca pela felicidade, é preciso nos reportarmos ao Evangelho segundo o Espiritismo também, ao Cristo, às leis religiosas. Esse trechinho é bem curtinho, é do capítulo 5. Aliás, ele é um pouquinho maior do que eu imaginava aqui na outra página, mas dá para entendermos numa pequena reflexão sobre ele e seguimos nesta direção entre a luz e a sombra na conquista da felicidade, onde está a questão da dor e do sofrimento ou do amor, que é isso que nos faz felizes ou não. Não sou feliz, diz um espírito. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude florescente são as condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, uma vez que se ouvem sem cessar, no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se lamentarem amargamente da sua condição de ser. Diante de tal resultado, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta cobiça a posição daqueles que a fortuna parece ter favorecido. Neste mundo, qualquer coisa que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e de decepções, de onde é fácil chegar à conclusão de que a terra é um lugar de provas e de expiações. Assim, pois, aqueles que pregam ser a terra a única morada do homem, e que só nela, e numa só existência, lhe é permitido atingir o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os escutam, já que está demonstrado por uma experiência arquissecular que este globo não encerra senão excepcionalmente as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia na busca da qual as gerações se lançam sucessivamente sem poder jamais alcançá-la. Porque se o homem sábio é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz nele se encontra menos. Aquilo em que consiste a felicidade sobre a terra é uma coisa tão efêmera para aquele que não age sabiamente, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto se escoa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo aqui dos felizes da terra, daqueles que são invejados pelas multidões. Consequentemente, se a morada terrestre está destinada às provas e à expiação, é preciso admitir que existem alhures moradas mais favoráveis, onde o espírito do homem, ainda aprisionado numa carne material, possui em sua plenitude os prazeres ligados à vida humana. Por isso Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia não deduzais de minhas palavras que a terra esteja dedicada para sempre a uma destinação penitenciária. Não, certamente, porque dos progressos realizados podeis deduzir facilmente os progressos futuros, e dos melhoramentos sociais conquistados, novos e mais fecundos melhoramentos. Tal é a tarefa imensa que deve realizar a nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus caros filhos, que uma santa emulação vos anime, e que cada um dentre vós despoje energicamente o homem velho. Deveis tudo à divulgação deste Espiritismo que já começou a vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios da luz sagrada. A obra, pois, meus bem-amados filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a este objetivo grandioso de preparar as novas gerações um mundo em que a felicidade não será mais uma palavra vã. François Nicolas de Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. E assim como é esse trecho no Evangelho, existem outros tantos. Claros, não precisaríamos acrescentar mais muita coisa sobre isso. Mas ao acrescentarmos, nos convencemos nós próprios de que este processo de evolução é uma imposição divina sobre nós.
E mesmo que o reneguemos, nós apenas adiaremos o processo de aceitação da nossa imortalidade, da nossa vida eterna como seres criados por Deus. E podemos, inclusive, fazer isso, porque o nosso Pai Criador, o nosso Deus, é misericórdia. É o absoluto ser que está com todas as forças em si e por toda a sua generosidade as distribui infinitamente. Para nós, que somos ainda seres espirituais no plano de encarnação, avançando passo a passo na direção desta maravilhosa realidade, a luz e a sombra se conflituam. A fé oscila como no momento de vendaval, de luz tremulante, porque nem sempre reagimos totalmente positivos com relação ao desafio de dor, por exemplo. E é natural que assim seja, porque nós não devemos iludir a nossa consciência com personalidades falsas em desacordo com as emoções a que estamos sentindo. Mas objetivando uma felicidade mais inteligente no sentido de controlar as nossas emoções na relação tempo, que nem tudo nós vamos ter imediatamente, que nem todas as coisas que desejamos são lícitas ao nosso presente, que nem todos os nossos sonhos são oportunos para o agora. Entenderemos o que quis dizer aqui o cardeal, que a felicidade não é deste mundo. Não reencarnamos para sofrer, porque seria um Deus cruel, como temos repetido. Reencarnamos para repetir a lição de casa, expiarmos, ou seja, limparmos os nossos espíritos, os nossos perispíritos, as energias que estão aglutinadas em nossas auras, em nosso campo magnético, em nossas consciências emitidas em muitas encarnações e retornando a nós no nosso presente, pelo que somos, pelo que enfrentamos, pelas dificuldades que temos, pelo dia a dia que atraímos para nós, pela nossa maneira de vibrar, e calibrar isso, direcionar isso para um objetivo mais correto. Porque é isso que se faz quando se repete a lição. Se tenta de uma maneira diferente. E é isso que se torna positivo no processo evolutivo, porque se tentarmos sempre da mesma maneira, teremos sempre os mesmos resultados. E é isso que, com simplicidade, entenderemos que na vida também acontece. Quando nós percebermos que já automatizamos um comportamento um pouco melhor diante das nossas instintividades, de não sermos tão reacionários, de conseguirmos, na questão de ação e reação do dia a dia, controlarmos melhor o nosso verbo, à medida das nossas mágoas, do nosso rancor, tentarmos pedirmos perdão quando percebemos que nos incomodam uma desavença, quando percebemos que atitudes que não são dignas de julgamento, mas que são dignas de observação, não estão em acordo com aquilo que gostaríamos de ter ao redor de nós, percebemos que o nosso comportamento está na direção certa. Orai e vigiai para não cair em tentação, foi o conselho que Jesus deu. Porque aqui é o mundo de provas e expiações. É por isso que a felicidade não é completa. O que significa o mundo de provas e expiações? Significa que nós já vivemos em muitas vidas passadas, reencarnando no plano espiritual, voltando à carne, graças à imposição divina, ao estímulo divino, à sua motivação, andando sempre para frente. Andando sempre para frente não significa corrermos sem raciocinarmos em que direção vamos, mas internamente sentirmos que o tempo não para. O tempo se esgota e é preciso que a nossa relação com este tempo seja saudável e as sementes sejam boas. As nossas palavras, as nossas emoções. Não somos mais almas vivendo em mundos primitivos, aonde não havia uma sociedade organizada,
aonde não haviam leis materiais, civis, aonde não havia tecnologia, engenharia, matemática, física, química, aonde não havia sido catalogada a natureza, aonde não havia medicina. Mundo primitivo, aonde as tribos bárbaras ainda se canibalizam, ainda existem. Algumas criaturas desses planos ainda estão reencarnadas na Terra. Ainda temos tribos canibais no nosso planeta. Mas em graduações que Deus conhece os limites entre a entrada no planeta e a saída dele para mundos inferiores ou mundos superiores, estão em acordo com os critérios morais que adquirimos. Então, nos mundos de provas e expiações, nós já estamos resgatando aquilo que semeamos em mundos primitivos ou em mundos superiores. Então é preciso que estudemos o Espiritismo para que entendamos a classificação dos espíritos, para que entendamos a diferença das consciências, para que entendamos que aquele que, como disse na parábola do talento, o sábio Senhor, muito tem, mais será pedido, e aquele que pouco tem, aquilo mesmo que tem lhe será retirado. O que significa isso? Não é uma injustiça? São questões, são dúvidas que nós temos que mover dentro de nós para que aquela acomodação moral e emocional saia das nossas consciências e consigamos nos sentir com a dúvida que precisa ser resolvida de acordo com aquele momento. Porque a dúvida de um, o sofrimento de um não é igual ao sofrimento de outro. Então as provas e expiações relacionadas a um passado próximo ou distante estão de acordo com as nossas forças, mas não podemos fugir delas. Estão de acordo com as nossas responsabilidades, mas não podemos renegá-las ao desleixo, à passividade, à conformidade da ação alheia. O Espiritismo é muito claro na sua filosofia e é por isso que ele é tão simples. É por isso que, apesar de muitas periféricas religiões e muitas religiões ainda parecidas com o farisaísmo, cheias de atos exteriores, mas porém com grandes dificuldades dentro de si, dentro dos seus conceitos, quem quiser realmente entender dentro de si o Espiritismo, com um clique só, consegue. E depois vai expandir, é claro, vai ler um romance, vai saber o porquê que não há um entendimento nas famílias, às vezes, por que inimigos reencarnam na mesma família, por amor, por vontade divina. Vai entender nas obras de André Luiz o plano espiritual, por que ele ficou tanto tempo sofrendo lá em regiões de sofrimento, que alguns chamam de purgatório, que os espíritas chamam de umbral, nós espíritas chamamos de regiões inferiores. Não é uma maldade divina, ele precisava voltar a vestir a túnica nupcial, como dizia Jesus, que é branca, que é limpa, ou seja, tinha que limpar a sua aura, né? Nós hoje ainda vemos em algumas programações de história natural, em alguns lugares do planeta existem águas que limpam as células, os radicais livres, que existem lamas que tiram doenças no plano físico. O plano espiritual é a mesma coisa. Se desencarnarmos cheios de doenças morais em nossos espíritos, porque se eu penso mal, se eu faço mal, se eu vibro o mal, se eu crio, porque eu sou um Deus, somos todos deuses, somos criadores mentais e emocionais do nosso destino, se eu mentalizo, a minha imagem mental se transforma em uma matéria que volta para mim, cada um segundo as suas obras. Se eu desencarno cheio desta lama astral, eu preciso ficar numa dessas fontes de regeneração espiritual para depois seguir em frente. Eu não posso chegar numa festa com os pés totalmente sujos de barro. Eu vou tentar limpar a minha roupa, o meu sapato. No Espiritismo é a consciência, é a energia, não é apenas a veste exterior. E assim outras tantas curiosidades que nós temos que continuar a nos perguntar. Parece que é muito se deixarmos o tempo passar e ficarmos somente naquilo que é a cereja do bolo, o confete do Espiritismo, né? A novela espírita, né? O livrinho espírita que tem ali o romancezinho, acaba sempre no centro espírita, mas aquela dor é real, né? Aquele crime foi real, aquele aborto gerou sofrimento, aquele assassinato, aquela traição, aquela falta de ética gerou grandes dores, né? Não é apenas o superficial. O amar a Deus sobre todas as coisas é aos poucos treinarmos a nossa sensibilidade para podermos compreender
que eu realmente fiz a escolha pelo bem. Não foi uma escolha temporária até que as coisas melhorem. Eu vou rezar, daí acontece isso para nós como crianças espirituais, quando melhora um pouquinho, esquecemos, negligenciamos, caímos. Mas Deus nos recebe como filho pródigo, né? Porque recebemos a herança antecipada, pedimos, né? Batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis, né? Então, quem pede, né? Se Deus, disse Jesus, né? Comparando ele com o pai, se o pai dá um pedaço de pão ao filho e não uma pedra quando ele pede comida, né? Ainda mais Deus que criou o universo. Então, quando pedimos, nós recebemos, mas é claro, de acordo com o critério que não prejudique o nosso semelhante. A felicidade se torna uma conquista mais paciente quando entendemos a imortalidade. Talvez eu não consiga tudo nesta encarnação, mas eu posso conseguir na outra. Talvez eu tenha que mudar a minha direção. Não significa que eu esteja tanto para mais ou tanto para menos, mas em movimento, que não há um fatalismo colocado pelo planejamento quando eu reencarnei, e isso eu não vou mudar porque isso é contra o livre-arbítrio. Isso tudo são reflexões baseadas nas leituras do Evangelho. No Evangelho no lar, na oração, né? Às vezes, como vítimas de uma obsessão de algum espírito de uma vida passada que ainda não nos tenha perdoado, buscando a vingança, ao nos encontrar arrependidos, buscando o bem, mesmo nos reconhecendo em outro corpo de carne, talvez pela caridade que fizermos a este irmão na regeneração da nossa mudança de comportamento, encontremos um pouco mais de paz, de controle das emoções, a caridade em todos os sentidos. Isso tudo faz parte de um processo que se completa com o passe, que se completa com o resultado que vamos ter no nosso lar de paz, de organização, porque nós vamos conseguir entender os filhos, que são espíritos reencarnados, que têm os seus pleitos e têm as suas rejeições aos nossos comportamentos, mas tem amor para nós também. Tem um compromisso que podem nos ser gratos ou não. Eles não são criaturas perfeitas. A obrigação sempre é amar pai e mãe. Mas nós mesmos temos os conflitos com os nossos antepassados que precisam ser perdoados e trabalhados, e os nossos antepassados desencarnados estão também tentando, nesta teia de evolução, nesta nuvem de progresso e de relacionamentos, buscar o aperfeiçoamento na direção do bem, sem tentar prevalecer sobre a outra tribo, sobre a outra comunidade, mas buscando a certeza de que o universo é infinito e a riqueza do universo é para todos. Não há fim. A mesquinharia é uma doença, tanto que Deus, através de um simbolismo, pela generosidade de Jesus Cristo, permitiu que se colocasse no Evangelho a multiplicação dos pães e dos peixes. Há para todos em abundância. A prosperidade é uma lei de Deus. A miséria, a violência, o mal, como dizem em outras religiões, é uma ilusão criada pela consciência doentia, que terminará. Só o bem existe. E só o bem é eterno. Então, certamente que ao entrarmos no templo religioso, recebemos esta luz. Temos que ter a certeza de que sairemos daqui melhores, confiantes de que Deus está presente, que os nossos anjos guardiões, que nos trouxeram até aqui por sofrimentos íntimos, às vezes inconfessáveis, por vergonha, por um sentimento de orgulho, por um sentimento ainda incompreensível dentro de nós, aonde precisamos refletir sobre o que estamos sentindo, angústias não identificadas pela idade do nosso corpo, mas sendo o espírito já mais antigo, que não podemos ainda identificar, ou por fatos que estejam acontecendo no presente, em qualquer direção, nas mais jovens, na idade madura, na direção próxima do desencarne, porque o tempo não para, o tempo escorre das nossas mãos como a água escorre entre os dedos, e é por isso que nós temos que ter paciência, porque a vida é eterna. E não atropelarmos as coisas, porque Deus, no mecanismo da sua bondade, coloca exatamente em cada situação a necessidade e a lição que temos que tirar dela. Isso é muito bom, isso é uma bênção. Para concluir, não no objetivo de impor hábitos a ninguém, mas apenas como sugestão de observação,
podemos já nos sentirmos maravilhados sem acreditar profundamente no sentimento de imortalidade da alma. Não é se eu ver a vida do outro lado. A pessoa que muitas vezes está muito tempo no espiritismo precisa mudar isso. Aquele que está chegando, que está compreendendo, sabe que existe. Quando eu chegar do outro lado, eu serei mais grato porque eu consegui mudar o meu comportamento já nesta encarnação, lançando-me para um lugar melhor, resgatando o erro que eu fiz, porque já não sou um espírito primitivo, já sou capaz de compreender, expiando, mas conquistando felicidade. Expiar significa não olhar no buraco da fechadura, tá? Nem a vida do outro, mas resgatar, sentir que eu coloquei de volta no lugar aquilo que eu tirei. Os gregos diziam, quem te feriu vai te curar. E às vezes, sem percebermos, recebemos benefícios de pessoas que nesta vida nunca vimos, né? Puxa, achamos que é uma sorte, que é um acaso, e é um resgate também. Não é só o mal que vai vir até nós. O bem que fizemos em vidas passadas também vem até nós. O fato de termos saúde, de termos um corpo físico, de termos muitas vezes a serenidade diante do desespero do próximo e podemos ajudar, é porque temos conquistas já, riquezas trabalhando dentro de nós que nos libertam, que nos mantêm serenos diante da tempestade. E isso precisa ser administrado. O ser humano é como uma casa, é como um universo. Ele precisa ser limpo, ele precisa fazer com que as energias fluam. Precisamos orar e vigiar constantemente porque a vida é esta navegação pelo tempo sempre, né? Agora estamos aqui e eu brinco com esse exercício sempre. Daqui a pouco já estamos ali, daqui a pouco já estaremos em casa, daqui a pouco já é amanhã, daqui a pouco já é Natal, daqui a pouco já é Carnaval, daqui a pouco já é Páscoa, daqui a pouco já é 2020, daqui a pouco já é outro presidente, daqui a pouco desencarnamos, daqui a pouco é uma nova encarnação. E os flashes do tempo ficam na construção da nossa memória, né? Se colocarmos isso em desespero, né, teremos profunda solidão e atropelo em nossas vidas. Mas se usarmos isso como uma oportunidade, tudo passa, o bem e o mal. Mas quem está com Deus, caiam 1000 à minha direita, 1000 à minha esquerda, aqueles que estiverem comigo não cairão, dizem os evangelhos. Ou seja, a certeza da felicidade é plena. Essa felicidade passa a se irradiar dentro de nós, porque mesmo que seja profunda a nossa dor, a nossa confiança na imortalidade e na superação dos nossos problemas e dos nossos próprios defeitos, da sombra que ainda existe em nós, ela é tão convicta que irradia para o próximo. E há uma caridade nisso, porque a pessoa que às vezes está em limiar de suicídio se torna confiante. Não, eu vou tentar mais um pouquinho, eu consigo, Deus vai me dar mais uma luz, né? Eu vou esperar se eu não posso agir, e tudo passa, mas só o bem vencerá. Então a felicidade não é totalmente deste mundo, mas ela é real. Um dia aqui também será feliz. Por hora temos que conviver com irmãozinhos cegos no materialismo, cegos na luz de uma personalidade pública, mas cheios de problemas com a justiça, problemas com os negócios, problemas com o semelhante, ainda se enrolando nisso, não pensando em desenrolar isso. Nós estamos desenrolando coisas de vidas passadas, tentando não cair mais nessas tentações. E assim por diante, né, em todos os sentidos. A esses, né, que a misericórdia divina os atinja, porque não temos o direito de julgar ninguém. A nós, a gratidão por não estarmos na mesma situação. Não sermos mais cegos e temos o freio do espiritismo, da compreensão da lei de causa e efeito, que me evita cometer novos erros. O que me dá clareza do que Cristo quis dizer quando falou a moça publicamente sendo apedrejada por acusação de adultério. Vá e não peques mais para que algo pior não te aconteça. Pecar é infringir a lei de Deus, prejudicar o meu semelhante. Se fizermos isso, naturalmente o sofrimento se desvanece e a vida vai ganhando luzes e nuances de felicidade inimagináveis. Isso é muito bom, isso é muito gratificante, e é isso que quem quer ter uma fé raciocinada pode, se quiser aprofundar-se, seguir como conselho. Busca a verdade e a verdade te libertará. Então, muito obrigado por esse momento. Que seja feita a vontade de Deus na semeadura das palavras inspiradas pelos seus mentores espirituais. Nós vamos então
pedindo que continue a nos proteger para o trabalho do passe. Obrigado, Senhor, obrigado a todos aqui presentes, que seja feita a tua vontade, querido Deus, Senhor Jesus, e que assim seja. Muito obrigado.